O nosso tema de hoje são os fundamentos da adoração cristã. E por fundamentos eu quero que você entenda quais são os elementos que fazem parte de uma genuína adoração ao Senhor. E por que se faz necessário refletirmos sobre a adoração, refletirmos sobre os elementos, refletirmos sobre a base da nossa adoração como cristãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso cenário é de confusão. E aqui a confusão que eu quero apontar não é a grande confusão, a confusão daqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem cristãos e fazem parte do movimento gospel que nós vemos por aí, aqueles que apresentam manifestações esdrúxulas de adoração. Eu não vou me preocupar com eles, porque eu não estou pregando para eles. Eu estou pregando para um público que se importa com a adoração, eu estou pregando para um público que se importa com o Senhor Jesus Cristo, que recebe a revelação do Senhor Jesus Cristo, mas ainda luta com espectros de uma confusão de adoração. Então eu não pretendo hoje lançar a você mais dúvidas, mas alicerces para a compreensão do que é uma adoração essencialmente e legitimamente cristã. Qual é essa confusão? E eu vou apresentar para você dois espectros, dois extremos de um amplo espectro de uma confusão que existe hoje no nosso meio, aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que amam o Evangelho. E eu vou lançar para você dois termos que você não encontra em literatura nenhuma, porque são dois neologismos que eu mesmo cunhei para hoje à noite, ok? E o primeiro deles é o seguinte: nós lutamos com o conservadorismo deísta. Nós lutamos com conservadorismo deísta. E o que eu quero dizer com isso? Existe um grupo, existe um extremo no nosso convívio, aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, que mais parecem conservadores deístas na sua abordagem à adoração cristã. São pessoas que colocam uma forte ênfase na transcendência de Deus. Deus, Ele é santo, Deus é majestoso, mas a ênfase que eles colocam na transcendência de Deus é em detrimento à sua proximidade. Então é uma figura caricaturada, é uma visão deturpada do caráter santo de Deus e desequilibrada dos seus atributos. E isso é visto muitas vezes numa busca por uma forma reverente e extremamente rígida na sua liturgia. Há uma rigidez litúrgica desses que são conservadores deístas. Eu não estou falando que se você vem de uma igreja extremamente conservadora na liturgia, que você é um deísta, que você é um pagão e você negou a fé. Não, é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é comum observar entre aqueles que prezam por uma liturgia fixa, uma liturgia conservadora, que eles se perdem na discussão da adoração. Eles se perdem porque eles estão focados numa forma, eles estão focados numa liturgia e eles suam frio quando alguém sugere cantar depois da mensagem. Eles têm alguns trimeliques quando alguém sugere algo diferente do que tem sido feito desde o século XVI, na primeira igreja, etc, etc, da onde ele congrega. E o resultado disso é que essa reverência distorcida leva a uma distância do Senhor, leva a uma impessoalidade no seu relacionamento com o Senhor. Trata-se de um relacionamento distante, quase nulo, e daí o termo deísta. Você é um conservador, deísta, um deísmo funcional, porque Deus está distante, Ele está nas alturas, majestoso, e aqui a gente se vira como pode. Nós temos uma liturgia conservadora numa tentativa de sermos agradáveis em nossa adoração, porque nós somos conservadores. O outro espectro é o contemporaneísmo pagão. É o pessoal que já sacou que essa liturgia rígida, ela é seca, ela me leva a uma distância do Senhor, então há uma ênfase na proximidade de Deus. Há uma ênfase na proximidade de Deus em detrimento à sua transcendência. E obviamente, como o primeiro erro nos leva ao desequilíbrio, esse também nos leva ao desequilíbrio. É o pessoal que entende Deus, que entende o Senhor Jesus Cristo como meu amigo invisível. São orações irreverentes. Jesus é o meu amigo invisível, ele é meu bro. E eu converso com Jesus de igual para igual. E muito cuidado, porque essa irreverência, essa caricatura de Deus em detrimento da sua santidade, provoca uma irreverência. Essa proximidade distorcida provoca irreverência e um relacionamento superficial. Traduzido numa busca casual de liturgia, quase liturgic free.
Eu me despi dessa liturgia, eu não quero mais nenhum tipo de liturgia. E o grande problema desses dois extremos é porque eles conversam sobre adoração num plano horizontal. Esquecemos de conversar sobre adoração, levando em consideração que o Deus adorado se revelou a nós. Então é uma adoração perdida em aspectos de sabedoria humana, presos à tradição e cultura, que nos levam a uma espiritualidade seca. Porque não somos adoradores em espírito e em verdade, mas em liturgia e forma. Nos esquecemos dos elementos fundamentais da adoração cristã. É óbvio que nem todos são assim. Mas uma distorção na compreensão dos elementos envolvidos na adoração a Deus leva você a cair de um lado ou de outro, ou numa versão modificada desses extremos. Onde então está o problema? Eu acredito que John MacArthur acerta ao fazer o diagnóstico da situação hoje, quando ele diz que o declínio da verdadeira adoração nas igrejas evangélicas é um sinal preocupante. Reflete uma depreciação de Deus e uma pecaminosa apatia para com sua verdade entre o povo de Deus. Há um problema de informação que não gera transformação. Provavelmente apresentada numa visão deturpada de quem Deus é. Há uma visão deturpada de quem Deus é no nosso meio e por isso a nossa adoração sofre. Não sabemos mais de fato quem Deus é, como Ele se revela na Escritura, e uma visão deturpada de quem Deus é nos leva a uma adoração equivocada num dos dois extremos desse espectro. Há uma visão deturpada de quem nós somos, influenciados pela cultura, inflamados em nossa autoestima, nos aproximamos de Deus como ponto de referência a nós mesmos. Há uma visão deturpada de como isso Ele relaciona conosco. Você não entende os parâmetros bíblicos de como Ele se relaciona com você, e então a sua adoração a Deus se torna perdida nesse espectro, nessa confusão. Qual é a solução? Voltemos às bases. Voltemos às bases da revelação de Deus sobre Ele mesmo, sobre quem somos e como Ele se relaciona conosco. Nós precisamos de toda a revelação nos dada na palavra de Deus, na Bíblia, que é a palavra de Deus, sobre quem Ele é, sobre quem nós somos e como Ele se relaciona conosco. Há informações, meus irmãos, suficientes nas Escrituras para nos guiar nessa confusão de adoração, para nos guiar e nos orientar, para corrigir as nossas discussões horizontais, tendo como ponto de referência o nosso Deus soberano, transcendente e próximo. Um paradoxo, o nosso Deus transcendente, Ele também é próximo. E a compreensão dos elementos fundamentais da adoração irá nos guiar nessa confusão de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 4. Esse não é o texto necessariamente que nós vamos entrar, mas eu quero dar um pouco de um parâmetro maior para você. Romanos capítulo 15, versículo 4, que talvez já comece a desafiar a forma como você compreende a própria Escritura. Porque talvez você, como cristão, tenha um carinho especial pelos evangelhos, tenha uma facilidade para ler o apóstolo Paulo, gosta de ler um provérbio aqui, um provérbio ali, mas quando se chega a falar de Pentateuco, quando começam as instruções do tabernáculo, os sacrifícios de Levítico, você torce o nariz, você está cansado de desistir do plano de leitura anual por causa das genealogias de números. Quando que chega logo as empolgantes histórias dos juízes, e tristes ao mesmo tempo. Mas há informações para nós que são úteis. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O apóstolo Paulo é claro ao mencionar que tudo que foi escrito, que outrora foi escrito, é a base do Antigo Testamento. Ele constrói sobre o Antigo Testamento, movido pelo Espírito Santo, nos deixando a inspirada Escritura que nos guia na confusão da adoração, que nos guia em tantos outros assuntos que forjem em você uma cosmovisão cristã. Você precisa de Gênesis a Apocalipse para entender a sua fé. E ciente disso, convicto de Romanos 15, 4 e tantas outras passagens do próprio Novo Testamento, de que há valor no estudo do Antigo para entendermos quem somos, inclusive como cristãos, que eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Tradição e cultura não formam o que nós pensamos, mas são as arenas que floresce o que nós cremos.
Tradição e cultura não dito o que nós fazemos na igreja, mas é na tradição e na cultura que nós exercemos o que cremos à luz da palavra de Deus. Livro de Êxodo. E por que o livro de Êxodo? E aqui eu preciso de um pouco da sua paciência, porque eu vou justificar porque nós vamos para o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é um livro que revela a pessoa de Deus. Revela a pessoa de Deus desde sua santa presença na sarça ardente, quando ele conversa com Moisés, até a sua glória sobre o tabernáculo. É descrito no livro de Êxodo. O livro de Êxodo relata como Deus libertou o seu povo, estabeleceu uma aliança e habitou no meio dele. Os fundamentos na compreensão de como Deus se revela, como Deus trata e lida com o seu povo, nós encontramos padrões, é aquilo que alguns chamam de antecedentes teológicos da nossa adoração no livro de Êxodo, que de forma organizada, no modelo mais complexo, nós temos a primeira aparição de quem Deus é para um povo. Até então nós tratávamos de indivíduos, de famílias, de dramas pessoais, na caracterização de personagens no livro de Gênesis. Gênesis encerra com 70 indivíduos entrando no Egito, e Êxodo começa com milhões clamando ao Senhor. Clamando ao Senhor por causa da misericórdia do Senhor, porque se trata de milhões de pessoas que não estavam nem aí preocupadas com o Senhor, que desconheciam quem Deus era. Mas era o povo de Deus, Deus sabia quem eles eram. E agora Deus vai se revelar para o povo. Deus vai se revelar para o povo e nós temos informações sobre isso do livro de Êxodo. O livro de Êxodo é uma resposta elaborada a uma pergunta infeliz de um faraó. Êxodo capítulo 5, versículo 2. Respondeu o faraó a Moisés, quando Moisés se apresenta como libertador do povo, faraó responde para Moisés: quem é o Senhor, para que ele ouça e a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Péssima ideia, faraó. Porque Deus vai se apresentar a você agora. Deus vai se apresentar com 10 pragas. Deus vai se apresentar com sinais miraculosos, de juízo e libertação. Ruim para você que está no lado errado. Mas Deus vai responder a pergunta de Faraó: quem é o Senhor? Embora então o Faraó não conhecesse o Senhor, isso iria mudar. Isso iria mudar. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 6, versículo 7. E aqui é importante você entender o propósito do Senhor em nos dar as 10 pragas. Porque a tendência muitas vezes é você entender as 10 pragas como 10 rounds. Deus vai entrar numa queda de braço com o faraó, Deus subiu no ringue, no octógono com o faraó, e agora vão ser 10 rounds até que o faraó pede arrego e deixa o povo ir. Não é isso que está acontecendo no livro de Êxodo. No estalar de olhos, Deus poderia ter transportado o povo de Israel para o deserto. Num piscar de olhos, Deus poderia ter transportado o povo do deserto para a terra prometida. Mas não é isso que o nosso Deus, que é transcendente e próximo, vai fazer. Ele vai se revelar ao Egito, ele vai se revelar ao povo de Israel. O povo de Israel precisava conhecer quem é o Senhor, porque eles não conheciam. Êxodo capítulo 6, versículo 7. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Capítulo 7, versículo 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Êxodo capítulo 7, versículo 17. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. E a figura, o elemento do bordão, o tema do bordão aparece. Eu não sei se você já se questionou porque Moisés usa uma vara, porque Deus usa um instrumento, a instrumentalidade de uma vara, de um bordão. Talvez você já deve ter observado as figuras, os desenhos do povo egípcio. E você viu desenhado nos muros aqueles heliógrafos, você viu aqueles desenhos bonitos, aqueles afrescos feitos em paredes, você viu o pessoal assim, não é? Você até brinca. E às vezes aqui e ali você vê a figura de um faraó segurando um bordão. Ele tem um bordão na mão, um cetro de poder. Essa era a figura do faraó, tido como um deus, ele segurava um bordão. Bom, agora Deus vai se revelar ao faraó com o seu bordão, que é mais poderoso que o bordão de faraó, porque Deus é maior que o faraó.
E ele vai se revelar então para Deus, de que ele vai se revelar então para Faraó como o Senhor soberano sobre toda a terra. E para isso ele vai humilhar o que Faraó tinha como mais valioso, o seu bordão, o seu poder. Aqui está o meu poder, Faraó. Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Capítulo 8, versículo 10. Ele respondeu: amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Deus está num projeto de revelar como o único e singular Deus, soberano do universo. Deus não está numa queda de braço com o Faraó. Deus está revelando o seu santo caráter, destruindo divindade por divindade dos egípcios, para que os egípcios saibam que há um Deus, para que o povo de Israel saibam que há somente um Deus, e não é o Deus Rã, não é o Deus Nilo, não é o Deus Faraó, é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos céus. Capítulo 9, versículo 14. Pois essa vez enviarei a todos as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Versículo 16. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-me o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. E eu sei que pode ser para você um pouco cansativo, lemos a sequência de referências. Talvez em português você olhe e fala, puxa, mas que pobreza literária. Talvez é assim que o português se comunica, nós temos que achar sinônimos. Bom, mas no texto hebraico, na narrativa bíblica, isso se chama ênfase. Há um ponto aqui, meus irmãos. Há um ponto aqui, pessoal. Vocês precisam entender, não há ninguém como nosso Deus. Quando nos aproximamos dele em adoração, nós temos que estar cientes e informados biblicamente de que não há nenhum Deus além do nosso Deus. O povo de Israel precisa enxergar isso, o povo de Israel precisa crer nisso. Versículo 29, respondeu-lhe Moisés, em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. O Egito, Faraó, não é teu, o Egito é do Senhor. É o Senhor que carrega o bordão poderoso, Faraó, você está entendendo? É o Senhor. Capítulo 10, versículo 2. E para que contes aos seus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Informação para Israel, vocês precisam saber que eu sou o Senhor. Capítulo 12, versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus está executando juízo sobre os deuses do Egito, revelando-se como único e suficiente Senhor. Capítulo 14, versículo 4, na nossa peregrinação do tema de Êxodo, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. A divindade Faraó tinha sua vontade como lei. A vontade do Deus Faraó era tido no Egito como lei. Mas olha só, nem Faraó tinha controle da sua vontade, porque não há Deus como nosso Deus, que controla as vontades dos homens. Não há Deus como nosso Deus. Ele é soberano, Ele é supremo sobre todas as divindades e sobre Faraó. Versículo 18, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Deus então é glorificado no juízo dos incrédulos para a salvação do seu povo, dos eleitos. Que plano maravilhoso, que deixaria qualquer egípcio aterrorizado e qualquer israelita de boca aberta. É Deus se revelando. Deus está se revelando no livro de Êxodo. E o que nós vemos ao longo das Escrituras é que os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E para celebrar a vitória, então, o povo de Israel adora a Deus numa canção dinâmica de louvor que exalta o conhecimento de Deus, Êxodo 15, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade? Terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas, estendeste a destra e a terra os tragou. Estendeste a sua destra e a terra tragou os egípcios. Esse é o nosso Deus. O povo de Israel, então, é liberto do Egito, e agora eles começam a conhecer outros aspectos do nosso Deus. O Deus libertador é o Deus também que provê, é o Deus também que cuida do seu povo. São os temas de Êxodos 16 e 17. O Senhor cuida do seu povo. Ele manda maná, codornizes, Êxodo 16. Ele manda água em Êxodo 17.
Ele é contra os seus inimigos em Êxodo 17 também. Êxodo 18 é o episódio de Moisés com seu sogro, e aí sim, meus irmãos, nós chegamos em Êxodo capítulo 19. Em Êxodo capítulo 19. O contexto é o 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Já se passaram 2 meses completos, o início do 3º mês, eles chegam então num lugar em que garante a Moisés o cumprimento da promessa de Deus. Êxodo 3:12, Deus diz para Moisés: isso vai ser um sinal de que eu lhe enviei, porque você vai se encontrar comigo neste monte, Monte Horebe, que é o Sinai, e você vai me servir, você vai me adorar. É o momento agora de que esse Deus Salvador vai se revelar para o povo, e o povo vai ter informações para uma adoração. Nós vamos ter o primeiro modelo, um pouco mais complexo e elaborado, do que é uma adoração ao nosso Deus. E é o episódio do Sinai. Quais são os fundamentos, então, da adoração ao Senhor? Êxodo capítulo 19. E conforme nós lemos o texto bíblico, eu tenho algumas perguntas que eu vou pedir para que você preste atenção, em 3 delas. Tente captar como é o desenvolver das informações sobre o caráter de Deus. O que a narrativa nos diz sobre quem Deus é, como Ele é apresentado. Preste atenção no que Moisés está fazendo. E preste atenção na condução do povo. Esse povo que foi tirado da terra de escravidão, e vai ser levado agora à terra de serviço. Êxodo capítulo 19. No 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao 3º dia e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor da trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor, para vê-lo a fim de muitos deles não perecerem. Também aos sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marca os limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Quais são os fundamentos da adoração ao Senhor? O caráter santo de Deus.
o que nós lemos em Êxodo 19, sobre o nosso Deus, as informações que se desenvolvem sobre o caráter do nosso Deus, é que Deus é santo. Deus é santo. E aqui uma definição para você da santidade de Deus, do atributo santidade de Deus, do seu caráter não comunicável a você, é de extrema profundidade, e anote que eu vou falar com calma. Deus não é como você. Deus não é seu amigo invisível. Deus não é seu terapeuta particular, em que você faz orações do tipo catarse, se desabafa com Ele. Obrigado, Deus, por me ouvir. Ninguém me ouve tão bem quanto o Senhor. Deus não é como você. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus, Ele é Salvador. No versículo 4, nós vemos claramente uma lembrança do que o Senhor acabara de fazer 2 meses antes com o povo de Israel. Eu os livrei do Egito. O caráter do nosso Deus é um Deus salvador. Ele é um Deus protetor. Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus nos carregou como asas de águia, nos protegendo. Deuteronômio capítulo 32, versículos 11 e 12, nos dá um pouco mais de informações do que é essa metáfora das asas de águia. Do que é essa figura de linguagem que Deus é visto como essa águia protetora. Deuteronômio 32, a partir do versículo 9 até o 12, diz o seguinte: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Foi só o Senhor quem protegeu o povo de Israel. Deus é descrito para nós como alguém protetor, é descrito como nós como alguém santo. O fogo consumidor do versículo 18 do capítulo 19, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Aterrorizador, fogo. Os trovões, havia terror e fascinação no povo de Israel. Aquela nuvem espessa, aqueles trovões, os relâmpagos. Eu não sei com relação a você, mas a minha tendência ao ver uma tempestade se aproximando é de temor e respeito. Dependendo da quantidade de raios que eu vejo no ar, a minha reação automática é: eu preciso procurar abrigo. Então meus filhos pequenos ficam com medo. Eu os abraço. Pode ficar tranquilo, está tudo bem. Mas fica bem junto de mim também. É uma presença assustadora, essa força da natureza, mas aqui nós não estamos falando da força da natureza, nós estamos falando da presença santa do nosso Deus, que causou sobre o povo de Israel temor e fascinação. Ao ter informações, as primeiras informações sobre o que é o serviço ao Senhor, do que é a adoração, o povo precisava temê-lo. O povo precisava temê-lo para a criação de uma postura reverente adequada à revelação do Senhor. Sim, o nosso Deus é um Deus que produz terror e fascinação. Nós vemos os limites de separação impostos pelo próprio Senhor, versículo 13, não chegue até aqui, quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte, mas antes disso, ninguém chega perto de mim, senão você morre. Você morre, versículo 21. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. O aviso é claro. Em 3 vezes, claramente ao longo do texto, da narrativa, nós vemos o Senhor exortando: eu sou santo, não chegue muito perto, pode ser perigoso para você. Mas nós vemos também um Deus condescendente. É impressionante ao longo dessa narrativa a quantidade dos usos verbais de subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. O nosso Deus é santo.
O nosso Deus, ele não é como nós, ele não é como nenhuma divindade falsa. Mas ele é condescendente. Ele desce, se aproxima, cuida, transcendente, mais próximo, mais próximo. Isso nos leva então a enxergar a visão de Deus. Finge que esse é o Monte Sinai. O nosso Deus, ele é santo e ele é transcendente. Ele está no alto do monte. Essa era a figura que o povo de Israel se depara. O segundo elemento, o segundo fundamento da nossa adoração é uma compreensão da condição do homem. É uma compreensão da condição do homem. A condição do homem mostrada à luz de Êxodo capítulo 19 é que nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. É triste quando nós perdemos a capacidade de nos transpor para o texto bíblico, de imaginar o que está acontecendo aqui na narrativa bíblica, porque nós lemos rapidamente o versículo, imaginamos, a pessoa ficou com medo. Mas se pudéssemos ter uma visão da santidade de Deus, você também estremeceria. Você também viria a sua fragilidade diante da força e do poder do nosso Deus. O texto deixa claro a nossa condição de pecadores. A condição do povo de pecadores que precisavam ser purificados. A condição de pecadores que não podiam se aproximar diante de Deus sem que eles morressem. Há informações aqui, meus irmãos. Há informações aqui sobre quem nós somos. E para uma visão adequada, uma postura adequada de adoração, você precisa ter a visão bíblica de quem Deus é e quem você é. A condição do homem. Isso torna o nosso modelo do Sinai um pouco mais complexo. Porque agora, além da figura de Deus no alto do monte Sinai, nós temos a condição do homem, embaixo do monte, distante de Deus transcendente e debaixo do monte, separado, alienado. Há uma separação entre o Deus transcendente e santo do alto do Sinai e o povo pecador no pé do monte. Isso impõe para nós um problema. O povo de Israel está alienado. Deus separou para si mesmo um povo, Deus liberta o seu povo do Egito, e agora ele o coloca no pé do monte para mostrar que ele está separado. Mas é a construção para nós de um entendimento de como Deus se relaciona, quais são os padrões do relacionamento de Deus para conosco. O que é uma verdadeira adoração? Que nos leva ao entendimento de um terceiro elemento. É a comunicação de um mediador. Não é possível manter um relacionamento com Deus sem um mediador. No versículo 3, nós vemos a figura de Moisés. Subiu Moisés a Deus. O Senhor lhe chamou e disse. No versículo 7, nós vemos, veio Moisés e expôs diante deles. No versículo 8, nós vemos, e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Subiu, desceu, subiu, desceu. Nós vemos a figura de Moisés subindo e descendo, chegando diante da presença do Senhor, voltando para estar com Deus. O que está acontecendo ali? O que é esse garoto de recados, Moisés? O que ele está fazendo? Era importante então que o povo escutasse Deus falando a Moisés no versículo 9. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Deus valida e credencia Moisés falando com ele na frente do povo. Este é o meu mediador, este é o meu Moisés, você escute Moisés. E qual é o papel desse mediador? Ele anuncia as palavras do Senhor. E no versículo 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. O que Moisés está fazendo é anunciando as palavras do Senhor e purificando o povo de Israel. Esse é o papel do mediador. O papel do mediador está anunciando a palavra do Senhor e o mediador está purificando o povo de Israel, por causa da sua condição pecaminosa, separada do Deus santo, do Deus transcendente.
Então nosso modelo fica mais complexo. Nós temos aqui no Sinai, no topo, nós temos Deus Santo. Nós temos embaixo, nós temos um povo pecador. Nós temos a alienação e agora a figura de um mediador. Ali não é Netuno, nem Júpiter, nem Santo Expedito, é Moisés. Segurando as tábuas da lei, ele é o mediador. Ele é o mediador entre um Deus santo e um povo pecaminoso. Ele está fazendo esse trabalho. Ele está fazendo esse trabalho de mediar o relacionamento do Deus santo com o povo pecaminoso. O que nos leva, então, a um quarto elemento. Entre esse mediador, Deus santo, povo pecador, é estabelecido uma aliança. As características da aliança são fundamentais para que você entenda a adoração e os seus fundamentos. O que é uma aliança? A aliança não faz o povo. Israel já era o povo de Deus antes da aliança. É um processo eletivo de Deus que escolheu um povo para si mesmo e isso faz o povo de Deus. Mas o que a aliança faz? Uma aliança é o meio pelo qual duas entidades entram num novo relacionamento um com o outro. Ou de forma mais frequente, uma aliança eleva para algo mais íntimo e dinâmico um relacionamento que já existia. Isso é o que uma aliança faz. Deus está se revelando para o seu povo e agora ele vai estabelecer uma aliança para coordenar esse relacionamento que envolve um Deus santo, um povo pecador, um mediador, regidos por uma aliança. Êxodo 19, de 4 a 8, nos traz os elementos abreviados de uma aliança completa. 4 elementos compõem uma aliança. Um prólogo histórico, no versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Uma breve recapitulação de quem Deus é. Há estipulações gerais, ouvir e guardar a lei. Há uma bênção da obediência, vocês vão ser minha propriedade, etc. E há um aceite do povo, Êxodo 19, versículo 8. Então o povo respondeu a uma só, alguém propôs, outro apoiou, contrários não há, Miriam dormiu, não tem contrários. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Há um aceite, aliança estabelecida. E é isso que vai reger o relacionamento de Deus com o seu povo no serviço de adoração a Ele. Então o nosso modelo fica mais complexo. Nós temos agora um mediador, Deus em cima, um homem e uma aliança. E uma aliança que rege esse relacionamento. Rege esse relacionamento e leva esse povo escolhido para a comunhão, primeiro a comunhão e depois o serviço. Faz com que eles sejam propriedade, reino de sacerdotes, nação santa. E são esses conceitos de propriedade e santidade que andam juntos, mostrando o absurdo do legalismo, eu sou propriedade pelo que eu faço, e mostrando o outro absurdo da libertinagem, sou propriedade, não importa o que eu faça. Deus estabelece para nós um relacionamento que nos garante como propriedade e requer de nós santidade. Propriedade e santidade andam juntos. Não é o evangelho, eu sou propriedade pelo que eu faço. Isso é uma performance, é o evangelho das obras que cansa sua alma. Se a garantia da sua aceitação diante de Deus, se a garantia de que você pode subir à presença de Deus é a sua performance, você queima no meio do caminho. Deus não vai deixar você se aproximar dele. Algo que não está em você é necessário. É a figura de um mediador que anuncia as palavras do Senhor, é a figura de um mediador que purifica você como povo pecaminoso. A ideia de que eu sou propriedade, então não importa o que eu faça, não é uma demonstração de fé no que o Senhor fez por você. Então, quando compreendemos os elementos envolvidos na adoração, o santo caráter de Deus, um povo pecaminoso, a necessidade de um mediador, uma aliança, um trato que rege esse relacionamento, nós entendemos quem nós somos, os indicativos do Evangelho, e agora nós entendemos os imperativos do Evangelho. Eu faço o que eu faço porque eu sou quem eu sou. O trato é lançado. E o que isso tem a ver com você? É uma bela história sobre Israel. É uma bela história sobre os padrões da adoração em Israel. Mas são temas repetidos nas Escrituras, que ecoam ao longo da história, nos dando uma compreensão da continuidade e a coerência do nosso Deus,
que estabeleceu para nós padrões da adoração, que ecoam por toda a história do povo de Deus. Êxodo 19, 5 e 6, agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas palavras que falarás aos filhos de Israel. 1 Pedro 2, 9. Pedro constrói a sua teologia da igreja em antecedentes teológicos, em padrões lançados no Antigo Testamento, quando Deus se revela a um povo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, como o Êxodo 19 nos ajuda a entender o que acontece na adoração, que transcende a discussão litúrgica, que transcende as formas que se limitam ao plano horizontal. Irmãos, nós adoramos o mesmo Deus. Nós adoramos o mesmo Deus contra a ideia de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado e o Deus do Novo Testamento é um Papai Noel bonzinho. É um Deus gracioso. É o Deus ursinhos carinhoso. É o mesmo Deus. Ao longo da história, Deus se mostra irado e misericordioso, irado por causa do pecado e misericordioso para com os seus. E nós também desfrutamos isso. Você acha que o Deus do Novo Testamento é um Deus bondoso, é o Deus dos ursinhos carinhosos? Pergunte a Ananias e Safira o que eles acham sobre essa visão de Deus. Por favor, não tente fazer isso hoje à noite com Charlie e Charlie. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29. O nosso Deus é fogo consumidor. Você quer falar sobre adoração? Falemos sobre quem Deus é. Quem Deus é? Deus é fogo consumidor. Deus é transcendente, Ele não é como você, Ele é distante. Tema a Deus. Tema a Deus. Construa uma visão bíblica sobre a transcendência de Deus, mas não só isso. Entenda que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Ele é o mesmo. Então a adoração cristã envolve o elemento Deus, o objeto adorado, a pessoa a qual nós prestamos adoração, e esse Deus, Ele é transcendente, Ele é santo, tema a Deus. Para a construção de uma visão adequada de adoração, da igreja pela qual Cristo morreu, você precisa crescer na sua compreensão de quem Deus é. Entenda que na adoração cristã, nós fomos alienados de Deus e ainda estamos na condição de pecadores. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Que provocação é essa? Constantemente os autores do Novo Testamento nos remetem ao que aconteceu no Sinai, nos remetem ao que aconteceu, porque quando o povo de Israel diz em Êxodo 19:8, tudo nós cumpriremos, não passa alguns capítulos, eles fazem um bezerro de ouro, eles não cumprem a aliança. É um povo corrompido, é um povo alienado, assim somos nós, alienados, nós carecemos de ajuda para cumprir o nosso trato e falhamos sempre. Falhamos sempre. Na adoração cristã nós percebemos então quem somos, alienados de Deus. Mas na adoração cristã, nós contamos com a mediação do Senhor Jesus Cristo. Lembra o que Moisés fazia? Moisés anunciava as palavras de Deus e Moisés desceu para purificar o povo. Preste atenção nesse que é superior a Moisés. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. É o Filho quem anuncia a palavra de Deus. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles.
Moisés nos apontava para alguém maior. Moisés prefigurava o papel do nosso Senhor, que fala coisas excelentes e nos purifica de forma completa dos nossos pecados. Não existe adoração se não for mediada por Cristo Jesus. Não existe discussão de liturgia ou formas de adoração se não há uma compreensão de que Deus é santo, transcendente, de que nós somos pecadores e Ele se fez próximo na figura do nosso mediador, Jesus Cristo. A adoração essencialmente cristã passa pela figura do mediador, Jesus Cristo. O culto cristão deve então apontar em todos os seus elementos, em todas as suas formas, a alguém maior do que Moisés, Jesus Cristo. Porque é Ele que anuncia a palavra de Deus, é Ele quem nos purifica dos nossos pecados. Mas falta um elemento. A adoração cristã é regida pela nova aliança. Porque assim como o povo de Israel não cumpriu a sua parte do trato, nós, meus irmãos, não cumprimos o nosso trato. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Essa aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Isso, meus irmãos, é o maior motivador do louvor na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me aproximo diante de um Deus santo, um Deus que é fogo consumidor. Eu estou ciente do meu pecado, alienado por Ele. Eu estou ciente do que Cristo fez por mim, anunciando a palavra da verdade. Eu estou ciente de que Ele purificou os meus pecados, estabeleceu uma nova aliança, que eu não tenho parte, porque Ele me deu um novo coração, e agora eu sou capaz de segui-lo. Então eu vou louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós nivelamos por baixo. No conservadorismo deísta, nós queremos discutir adoração simplesmente por formas e estilos musicais. No contemporaneísmo pagão, nós queremos experiências, todas elas à parte, desligadas da figura do Senhor Jesus Cristo. O que torna a nossa adoração aceitável diante de Deus é o Senhor Jesus Cristo, ou você não é cristão. Então tudo o que acontece no culto cristão deve apontar uma congregação a contemplar a face do Senhor Jesus Cristo, que nos leva à presença do Pai e nos garante que não seremos fulminados, mas alcançaremos misericórdia, não nos meus méritos, mas no que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Então o nosso modelo fica mais complexo. Então era Deus em cima do monte, o homem aqui embaixo, alienado. Havia Moisés como mediador. E hoje nós temos a cruz, o nosso mediador, um Deus santo e homem. O homem alienado de Deus é resgatado da escravidão do pecado pela obra de Cristo Jesus na cruz, nosso perfeito mediador, que anuncia as palavras da verdade, me purifica dos pecados e garante livre acesso ao Pai. Então nós temos que parar e refletir sobre quando a igreja canta desanimada. É uma questão simplesmente de vamos, meus irmãos, vamos nos animar. Você quer uma igreja animada ou uma igreja que adora em espírito e em verdade? É hora de refletirmos, se o culto é o momento de refletirmos sobre a semana que passou. Você quer lembrar da sua semana ou você quer lembrar do Cristo que transforma a sua semana? É hora de pensarmos e sermos intencionais que cada elemento do culto reflita e aponte para o mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. Nós somos cristãos. Então o culto acontece. Então a adoração acontece. Como resposta à proclamação da palavra. Como resposta ao que Deus se revelou a nós. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, não fé na fé, mas fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança,
sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A adoração acontece na Assembleia, mediada por Cristo Jesus, como resposta à sua palavra e garantida pela purificação dos nossos pecados. Essa é a certeza de que ao conversarmos e tratarmos sobre adoração, é o que inunda o seu coração. Deus é santo. Eu sou um pecador, redimido pelo meu Salvador, e Ele me deu um novo coração. Essa é a minha certeza, essa é a minha esperança. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor humilhados pela nossa condição de pecado, e esperançosos pelo que Cristo fez em nosso favor. Nós te louvamos porque o Senhor projetou um modelo de adoração que se revelou progressivamente nas Escrituras e que de alguma forma milagrosa chegou aos nossos ouvidos, nos deu vida, e o Senhor nos chamou da terra de escravidão para uma terra de serviço em adoração. Agora, pois, Senhor, guarde o coração de cada jovem, de cada ouvinte aqui neste salão, para que não percamos de vista a obra do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso culto seja essencialmente cristão, porque ele fala em cada um dos seus elementos sobre Cristo. Que a nossa congregação não esteja preocupada com o bem-estar, com a sensação da adoração, mas que pela fé reconheça que adorar a Deus requer a compreensão de um Deus santo, majestoso, transcendente, da nossa condição, da beleza do nosso mediador e o seu sacrifício eficaz em nosso favor, e de uma aliança que transforma o nosso coração. É no poderoso nome de Jesus, nosso mediador, em qual nossa oração é aceita, que nós oramos. Amém.